Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje, aproveitando o Dia dos Namorados, vamos fazer justamente a análise do arcano número 6, os amantes ou os namorados. Aqui nós temos na versão de Rider-Waite e aqui na versão de Marcélia, né? Então essa escolha, claro, foi em função desse momento aqui, né? Mas aí vocês vão ver como tem significados bem variados a partir dos simbolismos que a gente encontra nas cartas, nas diferentes cartas. Dessa vez a gente vai diminuir um pouco porque estava ficando muito longo, já que a gente até acabava repetindo alguns simbolismos que tinham em outras cartas. Então a gente vai tentar fazer justamente os símbolos que tem diferentes em baralhos diferentes, para que a gente possa aproveitar o significado deles e possa guardar na nossa memória, quando a gente estiver fazendo alguma leitura de tarô e a carta, os amantes ou os namorados aparecerem, a gente poder fazer ligação com as imagens que a gente tiver desses vários baralhos que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá certo? Então fiquem conosco para ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, de um modo geral, essa carta, sendo ela do tarô de Marcélia ou do Rider-Waite e seus derivados, ela tem um significado que é bem claro. Na verdade, parece ter dois significados dúbios, diferentes, que as pessoas consideram que são incoerências ou diferenças de interpretações, mas não. Porque, na verdade, quando nós consideramos que a carta significa escolha, ou quando nós consideramos que ela significa um relacionamento amoroso, ou um amante, ou alguém que está próximo de aparecer na vida da pessoa, é a mesma coisa, porque no fim das contas a pessoa pode conviver com alguém durante um tempo, mas ela vai permanecer ainda amante, ou parceiro, ou pessoa próxima, ou casado, ou marido, ou mulher, namorado, ficante, ou que seja o que for, se a escolha for essa da pessoa. Então, tem sempre a ver com escolhas. Mas não é só com a escolha amorosa, por isso que acaba sendo uma carta que envolve escolhas diversas. Escolha de profissão, escolha de trabalhos, escolha do que vai fazer, do que vai se desenvolver, em que área, em que situação vai atuar, o que vai fazer daqui para frente. Enfim, escolhas pessoais, escolhas que envolvem o afeto, que envolvem a emoção. A gente tem, por exemplo, no tarô mitológico, essa carta aqui, que representa justamente um momento em que Zeus pede a Párias que fizesse uma escolha entre 3 deusas para dizer qual delas é a mais bonita, né? Então a gente tem Hera, tem Atena e Afrodite. E na verdade, no fim das contas, todas elas oferecendo alguma coisa, alguma premiação para ele, e ele não podia recusar. Ele tentou até dizer que poderia dizer que todas são bonitas, e aí dividir a maçã, que seria o prêmio, em 3 para dar um pedaço a cada uma, mas não foi aceito. Ele não iria, ele foi ameaçado, vamos dizer assim, até por Hermes, se por acaso não desse a resposta de qual é realmente a mais bonita das 3. E claro, ele jovem, alguém experiente na vida amorosa, ele acabou aceitando o prêmio de Afrodite, que era de encontrar a mulher que ele desejasse. E ele desejava Helena, acabou ficando com a Helena, que era casada. Isso provocou um conflito, e isso acabou gerando a Guerra de Troia. Então, de certa forma, isso é uma explicação mítica para a Guerra de Troia. E a carta tem a ver com isso. Mas ela não tem a ver só com esse mito, não. Tem a ver com Eros e Psique, né, Cupido, etc. Tem a ver com Adão e Eva. Tem a ver com todos esses relacionamentos afetivos que aparecem na mitologia. E tem a ver também com as escolhas possíveis que a gente faz na nossa vida. Então essa carta, quando aparece, tem a ver com isso. Tem a ver com o próprio amor em si, né? A representação do amor. Nesse livro A Chave do Tarô, a gente vai encontrar algumas palavras-chave aqui, que é atração física, comprometimento, escolhas no amor, o significado do amor, o poder do amor, romance, tentação, triângulo amoroso, etc. Então, assim, são esses significados que a gente tem básicos, mas o que a gente quer mostrar para vocês, porque isso vocês vão encontrar em vários vídeos
do YouTube aí, né? E vocês vão encontrar em vários livros também. Mas o que a gente tem como principal função nesse vídeo aqui é a gente explorar as imagens, explorar os significados dos símbolos que a gente encontra em cada carta. Talvez não em cada carta, porque eu também não tenho todas, mas as principais cartas, as que a gente tem aqui, e que a gente pode detectar alguns símbolos específicos que podem nos ajudar a ampliar, né, a dar uma amplificação, né, no sentido junguiano da palavra, né, um entendimento de interpretação mais ampliada da essência do arcano, que também envolve arquétipos, que envolve também elementos do nosso inconsciente pessoal e coletivo, certo? Então, vamos a isso, vamos dar a virada aí para a gente começar a ver as cartas diretamente e mostrar para vocês, o mais rápido que a gente puder, estes símbolos em alguns baralhos de tarô. Bom, começando com a carta do tarô de Marsella, a gente já vê uma estranheza muito grande aqui na hora de analisar, porque percebam como o anjinho, né, o Cupido, que está aqui, ele muda de posição. Vou até colocar esse para cá, para mostrar como esse daqui ele está numa posição invertida, né? Mas no original a gente encontra no trabalho de Jodorowsky, né, a informação de que essa é a posição correta, e a gente vê aqui algo que ele destaca, que é essa escrita aqui, Lamouvreux, né, que na verdade ele diz que é escrito com V em vez de U, né, que cria um vínculo visual sonoro com a palavra Deus, de La Maison Dieu, a torre, né? Então poderia dizer que o sol que lança seus raios sobre a cena representa o grande namorado cósmico e a divindade como fonte de amor universal que nos conduz ao amor consciente e incondicional. O pequeno Eros lhe serve de mensageiro e nos sugere sendo representado sobre os traços de um menino, que esse amor se renova constantemente. Bom, ele destaca aqui, na verdade, que o nome para a carta deveria ser o namorado no singular e não os enamorados ou os amantes, como a gente vê de um modo geral, né? Em inglês, lovers, né? Então, ele traz essa ideia, né? Porque é a escolha de uma pessoa, da figura feminina, da figura masculina, de um jovem que está aí decidindo entre essas duas pessoas. Alguns dizem, inclusive, que aqui seria um travesti, dando a entender de uma opção mais variada, né? É possível, mas eu não sei se nessa época já tinha essa mentalidade, esse pensamento tão amplo. Talvez até tivesse mais do que hoje, porque a gente vê falar que num período passado as pessoas tinham menos preconceitos em relação a hoje, né? E aqui, né, é uma figura feminina mesmo. Bom, então esse seria o primeiro ponto a ser considerado. Pegando essa carta que talvez esteja mais próxima do significado da original mesmo, a gente tem ainda aqui uma observação que é feita sobre a mão, né? A mão sobre o ombro do rapaz, né? Que significa proteção, incitação ou interdição. O surgimento de um braço comum, uma mão toca o baixo ventre da moça. E aqui um detalhe sobre os sapatos vermelhos ativos do personagem central estão colocados sobre uma terra lavrada, resultado de um trabalho psicológico, cultural e espiritual. Bom, são interpretações detalhadas, né, que a gente pode encontrar aqui no livro de Jodorowsky, né? Ele traz assim uns círculozinhos, né, umas lupazinhas mostrando, né, as informações. Então, desde que eu adquiri o livro agora, eu vou começar a levar em conta também essas interpretações, né? Com uma especificidade muito grande, a gente pode ver os enamorados aqui do Tarô Universal de Dali, e eu vou ler para vocês o que é que ele fala para a gente sobre isso. Ele diz o seguinte: muitas pessoas lembram-se da história da expulsão do paraíso, tal como ela é contada na Bíblia e noutras tradições religiosas. Menos conhecida, embora faça igualmente parte da tradição ocidental, é a história do regresso ao paraíso, da vida eterna, que começa no dia do juízo final. Esse dia é hoje. Analisamos o amor, mas tememos secretamente a possibilidade de amantes e ou sermos amados. Amamos o amor, mas tememos secretamente a possibilidade de amarmos e ou sermos amados.
A capacidade de o amor nos fazer felizes está fortemente dependente dos objetivos e expectativas que associamos ao amor. Enquanto procuramos os nossos cara-metade, existe o perigo de nos dividirmos em dois. Em alternativa, podemos procurar com base na maior semelhança possível a nível pessoal e veja-se onde essa ideia nos leva. Quando se procura uma pessoa igual a nós em todos os aspectos, que nos conhece e compreende como ninguém, então só existe uma pessoa para si, você. Quanto mais claras forem as diferenças, mais fecundos serão os elementos em comum. Assim que estivermos em condições de amar as diferenças, abre-se-nos um novo paraíso. Nesse caminho aparecerão algumas sombras e nuvens negras. Só o amor, com base na individualidade e na originalidade de cada um, atinge o novo paraíso e alcança o seu ponto alto, como na imagem, na figura do anjo, em vivências intensíssimas que transcendem as capacidades individuais. Sugestões práticas. O pequeno anjo da ilustração representa também o filho dos dois amantes, tanto em sentido literal como em sentido figurativo. Qualquer tipo de relação, inclusive a relação entre dois sócios, precisa de um filho. Em sentido figurativo, resultados produtivos, um testemunho vivo da colaboração entre as partes, com vida e futuro. Bom, eu quero colocar agora aqui 3 cartas que vão trazer informações muito próximas, né? Que são com base no Rider-Waite, né? Principalmente essas duas aqui, que é justamente o Rider-Waite em si, né? A versão mais fiel às cores, aos desenhos e tudo. Aqui o tarô Art Nouveau, o Rider-Waite, o Golden Art Nouveau Tarot, e aqui a gente tem o Egyptian Art Nouveau Tarot. Como eles são muito próximos, eu coloquei juntos. Na interpretação do Rider-Waite, a gente tem diferentes possibilidades de enxergar aqui, né? A gente vê o paraíso antigo e novo, que é Eva seduzindo Adão com a maçã, e Deus expulsou ambos do paraíso. Menos conhecido é o fato de que o regresso do paraíso no dia do juízo final também pertence à tradição cristã. A gente falou que foi mais ou menos a leitura que a gente viu de Salvador Dalí, né? Do tarô de Salvador Dalí. Bom, a gente tem também a nuvem, que é a nuvem e o anjo unem os amantes ao sol ou se colocam entre eles. A clareza e a transparência da superestrutura e das concepções sobre o relacionamento são decisivas aí nesse caso. Então, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, né? Independentemente dessa história do paraíso, as duas árvores remetem às polaridades da vida, em especial os princípios do feminino e do masculino, a natureza e a vontade, a terra e ao fogo. A gente vê as árvores aparecendo atrás das duas figuras masculina e feminina, né, que poderiam representar Adão e Eva. Temos também a sombra. As concepções sobre relacionamento correspondem ao conceito psicológico da sombra, a sombra do inconsciente, que emerge como o não percebido, o invisível, do nada. Isso pode terminar em briga. Temos o anjo, que aparece atrás, né, acima dos dois, né, do casal. O anjo supera essas polaridades e cuida da união com o altruísmo com Deus. Aspecto positivo, símbolo de possibilidades pessoais maiores. Aspectos negativos, prodígio, observador, sabichão, idealista. O sol, que aparece acima do anjo, né? A gente tem como aspecto positivo, o anjo une as pessoas ao Altíssimo. Como aspectos negativos, as pessoas são separadas do sol por meio do anjo e da nuvem cinza, ou seja, por meio de ideais não esclarecidos, pensamentos vagos, objetivos obscuros. Então, de certa forma, a gente depender também de um anjo para essa conexão acaba sendo algo que aparentemente seria negativo, mesmo a gente sabendo que isso é um mecanismo necessário para essa fase da nossa evolução. A distância, um maravilhoso convívio quando os seres humanos amam a distância entre si. Desse modo, podem
podem observar-se por inteiro, tentando o amplo céu como pano de fundo. É um trecho de Rilke, né, que a gente percebe falando dessa questão da distância que existe entre os dois, né, entre o homem e a mulher aí, na figura. A montanha, como advertência, significa uma montanha de dificuldades que se encontra entre os amantes e deve ser superada no sentido positivo. Significa que ambos passaram por experiências extremas e chegaram juntos ao topo. A nudez. Aspectos negativos: falta de vergonha, insolência, rudeza. E aspectos positivos: abertura, honestidade, erotismo e prazer. A carta com o algarismo 6 também é a carta principal do tarô para a questão da sexualidade, né? E por último, a serpente. Alerta contra impulsos triviais e falsos instintos. No entanto, a serpente enrolada, como a da imagem, também é um sinal de desenvolvimento superior, de sabedoria adquirida quando se aprende com a experiência, ou seja, a energia da Kundalini, né, que a gente vê no giro, né, que se assemelha, né, a Kundalini, né, ao Nadi central que nós temos na coluna, que faz com que a gente consiga despertar os chakras e aprender com isso, né, no desenvolvimento espiritual. Bom, as outras duas cartas são bem similares e a gente tem alguns elementos, né, que são específicos, só melhorando um pouco a ilustração, né, o desenho em si, dando uma característica Art Nouveau, tanto na do meio como a de cá, e aqui a gente trazendo entidades, né, da mitologia egípcia, que traduzem tudo isso que a gente falou e apresenta um pouco mais de elementos para a interpretação. Bom, eu não poderia deixar de trazer também a carta do tarô das bruxas, né, que a gente encontra no filme 007 Viva ou Deixe Morrer, que eu cito sempre aqui, eu falo sempre, e ele apresenta justamente essa espiral aí, né, da relação kundalínica entre os dois exatamente numa condição, né, de nudez, e mostrando, né, que realmente eles estão entregues um ao outro, né? Mas de certa forma ainda continua a ideia da escolha presente, por eles estarem em cima do topo de uma montanha e de certa forma estarem enraizados, associados. Aí aqui tem um sol e uma lua, de certa forma mostrando também o caminho evolutivo que eles buscam e que juntos podem ter esse resultado, né, com uma união, né? E de certa forma isso acaba nos remetendo também ao casamento alquímico da Lua e o Sol, desse processo todo da alquímico, né, de albedo rubedo, né, do processo depois de sair da nigredo, a gente ter albedo e a rubedo nesse caminho, né, da opus alquímica. Coisa que a gente acaba vendo também nesse tarô aqui, né, que é o Spellcasters, que eu acabo muitas vezes nem mostrando ele, esquecendo ele, né, que ele acaba ficando de lado, e ele tem uma carta que representa esse desenho, que tem esse desenho aqui, e mostra também a coloração da albedo e rubedo aqui, né, tendo o vermelho como o coração cá na frente, né, então a união de opostos, a união o casamento alquímico, nessa relação, um arco-íris aqui também representando de certa forma a cauda pavones. A gente pode ver também aqui, ó, um pedestalzinho, né, ou uma tumba, vamos dizer assim, porque na alquimia a gente tem muitas representações que são colocadas em tumbas, mostrando a morte do homem velho para surgir o homem novo. E aqui a gente encontra, né, uma taça, né, uma espada e tal, elementos que dão a entender que a gente tem também toda a condição de trabalhar o processo, né, dos elementos, né, das condições humanas, né, das interações da gente nas funções, né, que nós temos na Terra, o quaternário, etc. Então isso aqui também está representado nessa carta, tá? Nesse deck. Bom, agora eu queria colocar 3 outras cartas que têm significados diferenciados em relação do Rider-Waite, apesar de ter o mesmo significado na essência, mas elas trazem alguns conteúdos nas suas ilustrações. Primeiro essa daqui, né, que é do tarô das bruxas, né, Witch Tarot. Esse tarô aqui, ele mostra que tem o casal aqui bem próximo a se beijar, né, as mesmas relações com o anjo atrás, né, numa espécie de marca d'água.
A gente tem tudo muito florido, tudo muito bem ambientado, uma paisagem belíssima aqui, mostrando a interação entre eles, mas de certa forma o que é comentado no livro é que a distância pequena que eles têm prestes a se beijarem é uma tentativa de significar que é algo que ainda está na eminência de acontecer. Então ainda existe uma dúvida, ainda existe uma possibilidade de acontecer no momento que o beijo ocorre. Segundo a autora, né, é exatamente essa a tentativa de representar que no momento em que o beijo acontece é que o compromisso se estabelece, simbolicamente falando, né? Hoje a gente vendo essa questão até hoje aí de contrato amoroso aparecendo de namorados, tem a ver com essa questão de você assumir algo e isso ficar explícito, isso ficar bem combinado entre os dois. E esse é um tarô que tenta explorar muito essa relação, porque ele bota o casal próximo, diferente de outros que quase todos eles, como vocês vão ver mais adiante, os dois não estão tão próximos assim. Então, de certa forma, o anjo está aí como uma figura de tentar unir eles, né, dando a harmonia, que é o que representa o anjo aí, nessa questão, a harmonia entre os dois, e foi a escolha que se teve, né, de representar nessa carta. Aqui você já percebe, no tarô dos magos, uma outra perspectiva. Nesse, os autores focaram mais, né, aqui tem o símbolo de gêmeos, né, e aí você tem, que é o que representa, associa a essa carta, né, a interpretação astrológica associada à carta. Mas aqui a gente tem justamente a representação de duas pessoas querendo aprender, e cada uma, né, trazendo algum tipo de compreensão, e nesse jogo de polaridades desse aprendizado, a gente percebe que mostra escolhas, mostra a busca do saber, do conhecimento. No mito de Adão e Eva, a gente tem a maçã, que representa esse saber, que está aqui como que o anjo que passa a assumir o papel de uma professora, que traz a árvore do saber dos dois aqui presente, elas se unem para que se consiga um resultado final, né, do aprendizado, do crescimento, né? A própria interação de relação entre duas pessoas, ainda que seja no nível físico, no nível emocional, no nível mental, também é uma conquista de conhecimento, uma conquista de aprendizagem. Então é o que essa carta está tentando representar, num sentido mais geminiano, né, do significado, que é no sentido de Mercúrio sendo o regente desse saber, desse aprendizado, desse conhecimento, das mensagens, do entendimento entre as pessoas, na interação, no relacionamento com as pessoas. Então essa carta tem a ver com isso. E aqui, no tarô de Illuminati, a gente tem bem ressaltado a distância, né? Mostrando justamente os conflitos que existem, né? O casal querendo interagir, mas de certa forma ainda tendo problemas, né? De certa maneira, bem representado aqui uma significação bem de Adão e Eva mesmo, né? A gente tem aqui a serpente, a gente tem aqui talvez um momento logo depois da situação em que a maçã foi comida, algo parecendo assim, né? Poderíamos interpretar, e até havendo talvez um conflito no sentido de saber quem foi culpado, quem não foi culpado, ou se eles estão se sentindo vergonha ou não de estarem nus e mostrando a sua realidade, a sua verdade interna, e isso sendo algo talvez como precisando ser trabalhado por eles. Bom, vamos ver agora o tarô de Aleister Crowley, né? Na perspectiva de Aleister Crowley, né, os amantes têm assim vários símbolos aí, né? Tem o Rei Negro, né, com a coroa de ouro. A gente tem a coroa de ouro e o leão vermelho, né? Corresponde à energia masculina. Temos a Rainha Branca com coroa de prata e águia branca, que é a energia feminina consciente. Temos a Criança Negra com clava na mão, masculinidade intrínseca e inconsciente. Criança Branca com ramalhete de rosas na mão, feminilidade intrínseca e inconsciente. A gente tem o Rei e a Rainha de mãos dadas, união de opostos, amor. Criança Branca e Criança Negra tocam-se nas mãos, os polos intrínsecos unem-se também. A Lança, né, que é a conquista, capacidade procriadora. O Cálice, capacidade de doação, franqueza. A figura de cor violeta encoberta com as mãos estendidas de uma maneira protetora. Santidade, poder sacerdotal, bênção divina. O ovo órfico,
alado, envolto por uma serpente, mistério da vida, começo de uma grande obra. Cupido atirando uma flecha, anseio por unificação. Lilith e Eva, feminilidade sombria e luminosa. Abóbora de espadas, análise e decisão precisa. Na Cabala, a letra Zain, que tem a ver com espada. E na astrologia, o signo de Gêmeos, opostos e intercâmbio. E também dúvidas, né? Algumas dúvidas na decisão. Pegando a deixa de um tarô mais específico, vamos ao tarô de Namu. No arcano 6 para Namu, a gente tem sempre ele tem assim um lema principal, né? E aí ele coloca aqui: lembra-te, filho da terra, tudo o que seduz pode ser um caminho. O fundamental é consultar o coração. Aí ele diz o seguinte, que o arcano 6 representa a imagem de um homem jovem, tendo que escolher entre duas mulheres que personificam a virtude e o vício, o caminho ideal para seguir. A virtude está representada pela mulher sombriamente vestida e o vício representado pela mulher sensualmente vestida. Esta lâmina corresponde ao momento de conflito entre os opostos, os desafios que muitas vezes não estamos preparados para enfrentar. A necessidade de impedir que os impulsos nos conduzam e de tomarmos a decisão acertada. Pode ser o deixar o certo pelo duvidoso, idealismo, amor, necessidade de se submeter às provas e tentações, atração física e psicológica, falta de reflexão e dúvidas. Pode representar os dilemas que enfrentamos diariamente e a necessidade de assumirmos sozinho a responsabilidade por quaisquer ações que venhamos a praticar. Então, confusão de ideias, vontade de agir, várias visões de um mesmo tema e também fascinação. É o passado, as tradições, os bons costumes de um lado e de outro, o novo e o desconhecido, mas também a oportunidade e a capacidade de unir os opostos. Bom, o tarô aqui, o Guild Tarot Royale, né? Quando se refere aos enamorados, fala de uma união perfeita e apaixonada nasce, romântica, idealizada nas águas do nosso subconsciente e dos nossos sonhos. Mais que um romance, mais que homem e mulher, vemos aqui os elementos necessários para alcançar essa união. Provavelmente o ânimos e a ânima, né? Dentro da perspectiva junguiana, né? O casal está com o corpo parcialmente imerso na água, mostrando uma profunda conexão de suas emoções. As roupas vermelhas do guerreiro e o imenso laranja e vermelho do horizonte envolvem uma cena com uma paixão ardente. A beleza e o desprendimento da mulher sugerem sensualidade terrena. Os entalhes das pilastras indicam pensamento abstrato e comunicação, características do elemento ar. O movimento ascendente do casal e o olhar da mulher em direção aos céus ilustram um maior enfoque no reino espiritual. Então, a mensagem dos enamorados nos diz para fazermos escolhas boas, equilibradas. De fato, o nome original desta carta, nos primeiros baralhos de tarô, era A Escolha, e mostrava um homem escolhendo entre duas mulheres. Considere todos os aspectos antes de se comprometer com qualquer decisão. Faça boas escolhas e construa uma base que possa ajudá-lo a alcançar seus melhores sonhos. Fique atento para não deixar um elemento de sua escolha ofuscar todo o resto. Um relacionamento baseado em atração física, uma decisão de carreira com apenas uma referência ou uma oportunidade de comprar uma casa com acomodações decadentes pode não ser a melhor escolha a longo prazo. E aqui nós temos dois tarôs, né, que a gente pode dizer que é os videntes da luz e o tarô de Game of Thrones. Eles complementam só essa ideia da questão amorosa, né? Representação no próprio filme do casal que estaria naquele momento, né, que depois não foi nem o casal que ficou até o fim,
mas a gente tem aqui também a representação de duas pessoas dentro do significado do afeto, da relação homem-mulher, né? Aqui nós temos o tarô egípcio mais clássico, que traz ilustrações, né, do passado, né, das representações bem egípcias mesmo. Claro que com pequenas coisas que não são muito características do Egito, como uma pessoa de frente, vamos dizer assim. Mas aqui a representação justamente da escolha, e aqui um anjo, né, um cupido, e a gente percebendo essa interação aqui, né, do casal, né, e uma representação bem clara de escolha aqui nessas duas vias possíveis, né? Bom, eu não posso deixar de trazer para vocês dois outros tarôs que eu acho que são diferentes em relação às suas representações simbólicas e que podem trazer uma contribuição grande, né? Aí a gente tem o Shadowscape Tarot e aqui, né, esse do Tarô Encantado, né? Então vamos ler para vocês primeiro o Shadowscape Tarot, né, o que ele traz para a gente de informação sobre os amantes. Em um dos contos mais antigos existe a escolha, conhecimento e realização dos sentidos mundanos ou a simplicidade de um agora perene. Ser atraído para um abraço, buscar a união que todas as almas anseiam e desejam, conhecer a unicidade da paixão e do amor e deleitar-se nela. Seus olhos estão abertos e eles apenas se entreolham alheios ao sol que continua girando acima deles e à visão do céu. Nem a coroa de reis incrustada de ouro e pedras preciosas, nem a coroa de camponeses entrelaçada com videiras e flores sobe à cabeça deles. Pois as forças que se juntam ao seu redor não fazem distinções. De fato, seus próprios sentidos também não têm consciência disso. Pegue esta semente, diz ele, colocando-lhe uma bolota na palma da mão. Regue com a fonte de seu espírito e suas intenções. E veremos o que cresce disso, ela responde. Então é essa carta aqui, né, do Shadowscape Tarot, né, o Fuga das Sombras, bem junguiano, né, tem o significado da carta, né, numa perspectiva mais de palavras-chave: união, equilíbrio, energia, fluxo, amor, desejo, paixão, fusão de coração e mente, formando uma união ou casamento. E tem esta leitura mais poética que, de certa forma, ilustra, né, ou pelo menos, ou de outra forma, tem a carta como ilustração. Bom, no tarô encantado, a gente tem aqui o significado dos enamorados como Cupido está pairando num céu estrelado, dizendo a dois enamorados que ouçam a voz do coração. Eles têm de escolher entre o vício e a virtude. O jovem enlaça com o braço o objeto do seu afeto, mas um pouco abaixo dos dois há uma moça que aparece languidamente aborrecida e enlouquecida pelos próprios desejos, tenta o jovem com um amor mais profano, como acontece com a dualidade de escuridão e luz em todos nós. O jovem só fará a escolha certa se estiver em contato com os dois aspectos, masculino e feminino, da sua própria personalidade. Os raios luminosos coloridos, que são raios de alegria pura emanada dos centros de energia da coluna vertebral da amada, estão brilhando na direção oposta a ele, que foi cegado pela indecisão. Os olhos dele estão postos na outra mulher, quase esquecidos da companheira que o enlaça no braço do amor verdadeiro. Ao pé dele há uma estrela vermelha igual a que está atrás de Cupido. É o símbolo dos desejos elementares do centro de energia da base da coluna vertebral. Ele tem de decidir se a empurra com o pé ou se passa por cima dela. O jovem só será íntegro se souber o que é o amor verdadeiro. Então você vê aqui, né, tudo isso ilustrado nessa nova edição que nós temos do Tarô Encantado, que, só para lembrar vocês, é todo feito em tapeçaria, né,
e ganhou uma edição especial, com 25 mil exemplares, né? A última edição que eles iriam fazer, que é do M. Zerner e Montefaber. Então, bom, o tarô de Giovanni Vaqueta eu geralmente não boto, porque ele tem pouca variação em relação aos outros, né? Ao de Marselha em especial, mas esse tem algumas diferenças e eu vou trazer para vocês, né? Para analisarmos. Então aqui nós vemos a figura de Cupido, que se dispõe a disparar sua flecha em direção a um par de rolinhas, né? Nessa carta a gente não vê nem os amantes aí, né? Aparecendo. Então na parte inferior da carta descansa um coração já atravessado. Se o amor é puro, se produz a alquimia, a transformação do material em algo de um nível superior. A aparição dessa carta em uma leitura pode indicar a eleição entre o cônjuge e alguém mais de quem o consulente se enamorou, ainda que possa ser também entre dois possíveis companheiros. Bom, aí já começa a falar um pouco mais do significado, que varia muito, né, entre os autores, mas às vezes acabam tendo uma representação muito específica, muito direta, e que eu não gosto muito dessa abordagem. Eu prefiro que a gente deixe um pouco entregue a interpretação às relações das outras cartas e também o que a pergunta tem a nos oferecer, né, dentro da combinação da carta em si com outros elementos que aparecem nas tiragens, né? E na posição da carta na tiragem também, né? Aqui é o enamorado de Ney Naif, né, que alguns devem conhecer. Não tem muita diferença também do de Marselha. Traz só um colorido mais vivo, né? E tentando reforçar um pouco mais os simbolismos presentes já na carta do enamorado do tarô de Marselha. Bom, eu queria finalizar mostrando para vocês o tarô do livro de Israel Pedrosa. Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera aqui. Então nós vamos procurar aqui os enamorados. Ele não coloca na ordem exata aqui a sequência dos arcanos, não. Então por isso que a gente... E o índice não é muito... Aqui, achei. Então, os enamorados, a gente tem aqui uma descrição. Eu não vou ler como eu lia toda, como fazíamos nos outros, para não ocupar tanto tempo no vídeo. Aqui mostrando a ilustração, e ela é solta, como eu já mostrei para vocês outras vezes. Se a pessoa quiser, ela pode tirar e fazer um exemplar da carta. Bom, vamos fazer uma leitura aqui, né? Rápida dessa primeira parte. A carta Os Enamorados, sexta carta do tarô, significa a fusão entre o espiritual e a matéria, emanação dos desejos materiais, sentimento do amor físico engendrando o amor espiritual, revelação do amor, núcleo de evolução dos seres e da criação de todas as coisas, atração pela beleza e pelas formas plenamente realizadas, capacidade de devoção e de sacrifício tanto pelo ser amado como pela coletividade e pela pátria. Carta marcada pelo estigma do desejo que incita o homem a se unir ao geral e ao universal em qualquer circunstância. Aí ele fala do quadro, né? Então vamos falar, só ler até só aqui, que é assim: geralmente nesta carta estão representados um homem e duas mulheres, como a indicar a possibilidade de escolha ou de caminhos diferentes. Para a realização do quadro, optei pela imagem de um casal, Dirceu lendo seus poemas para Marília, em ambientação arquitetônica de ouro preto, compondo a cena. Aparece um cupido tomado de empréstimo ao aleijadinho. Em oposição às linhas verticais e horizontais da casa, as figuras do poeta, da jovem e do cupido criam uma diagonal ascendente num movimento de fuga virtual. Violetas colorem o fundo do quadro, contrastando com os amarelos claros da parede e portas, realçando o carmim do vestido de Marília. Em contraponto, os verdes em mutações
da calçada e os azuis escuros do casaco de Dirceu e dos reflexos do vidro da porta participam tanto da escala de tons como da escala de valores. A letra Vô, em mutações violáceas, aparece sobre o verde da calçada. Eu quero destacar que, geralmente, o Ismael Pedrosa, do livro, que eu nem falei direito, que é o que eu falo sempre nos vários vídeos que a gente faz desse tipo, o Brasil em cartas de tarô, né? Então, o Ismael Pedrosa, ele tem uma opção de escolha das letras do alfabeto hebraico diferenciadas das que a gente adota. Então, esse aqui, né, optou pelo Vô, mas não é bem essa que a gente já mostrou para vocês antes, certo? Então, eu encerro com esse, né, que geralmente, porque esse é um livro mais raro, difícil de encontrar, e eu geralmente leio ele todo, mas dessa vez eu não estou lendo para não deixar o vídeo muito longo, ok? Bom, pessoal, era isso que nós queríamos mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa variedade possível de interpretação que a gente tem nos símbolos que aparecem nos diferentes baralhos, nos diferentes decks de tarô, né? Não trouxe todos dessa vez porque realmente estava vendo que estava muito repetitivo, então a gente foi somente naqueles que poderiam trazer alguma contribuição, certo? E espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqueles que ficaram até o final. Deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar vídeos como esse no nosso canal, da cultura esotérica, de tarô, de astrologia e de outros assuntos esotéricos, né, que a gente possa trazer aqui, que possam ser do interesse de vocês. Comentem o que vocês acharem que precisaria complementar aqui, comentem também o que vocês viram, né, de informações. Digam também algum tipo de interpretação que vocês já tiveram utilizando o tarô na prática, porque isso também vai enriquecer, vai ampliar para as pessoas que estiverem lendo e que, obviamente, são aquelas também que às vezes leem os comentários, né? Isso vai ajudar a enriquecer muito o aprendizado da pessoa que estiver estudando tarô nesse momento, tá certo? Espero que vocês tenham um Dia dos Namorados muito bom, né? Para aqueles que assistirem depois, espero que tenham sempre uma vida boa nessa questão amorosa, nessa questão afetiva, nos relacionamentos em geral, ainda que não seja com namorados, porque a carta tem a ver com isso também, tá certo? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.